Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da soja após a situação catastrófica pela qual está passando o Rio Grande do Sul. Vamos ver como o mercado do milho, que foi exportado pela região norte do Brasil. Eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e hoje pró-reitor da Unimais. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar do rombo da Previdência brasileira. Nós vamos comentar também da parceria firmada entre Japão e Brasil. Vou conversar com Vitória Corte. Ela é agrônoma, especialista em agricultura digital e desenvolvedora de negócios de sustentabilidade da CIMA. E nós vamos falar de uma plataforma que ajuda no gerenciamento da sustentabilidade e da rastreabilidade de produtos agrícolas. E vamos comentar também do próximo Plano Safra, uma ideia do ministro Fernando Haddad. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da soja após a situação catastrófica pela qual está vivendo o Rio Grande do Sul. O Brasil, responsável por metade das exportações de soja do país, viu nos meses de janeiro a março deste ano os estados do Mato Grosso e do Paraná despontarem como líderes no embarque desse importante produto agrícola. O diretor do Canal Rural, o Giovanni Ferreira, ele compartilhou detalhes muito importantes sobre as exportações de soja do Brasil no primeiro trimestre deste ano. O nosso carinho e a solidariedade ao povo gaúcho expressou, referindo-se às recentes tragédias enfrentadas lá no Rio Grande do Sul. E segundo dados dos apresentados, o Mato Grosso contribuiu com 7,3 milhões de toneladas de soja exportada, enquanto o Paraná enviou quase 3 milhões de toneladas para o mercado internacional. Esses números, eles representam quase metade de todas as exportações de soja brasileira no período. E essa expressiva participação nas exportações está diretamente ligada à produção desses estados, que respondem por cerca de 40% da produção nacional de soja. Em um ano de safra histórica como a de 2023, o Mato Grosso produziu quase 40 milhões de toneladas, enquanto o Paraná alcançou a marca de quase 22 milhões de toneladas. E no que diz respeito aos portos de escoamento, Santos e Paranaguá lideram o embarque da soja brasileira. Dos 22 milhões de toneladas exportadas no primeiro trimestre, quase 8 milhões saíram por Santos, enquanto o Paraná registrou embarque de 3,5 milhões de toneladas. E agora vamos falar do próximo Plano Safra, uma ideia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O próximo Plano Safra contará com medidas para incentivar a diversificação da produção agrícola em todo o país. O objetivo, segundo o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, é reduzir a dependência de um único estado para determinado produto, como é o caso do arroz, que tem 70% da produção concentrada no Rio Grande do Sul. O ministro também ressaltou a importância de retomar a capacidade de armazenamento para garantir estoques reguladores de alimentos. Segundo ele, o governo anterior não investiu em armazéns, o que resultou na perda de capacidade de armazenamento. A produção ia subindo e os armazéns estagnados, e acabaram com crédito para a produção de armazém no Brasil. Só no último Plano Safra, que se reativou o crédito para a produção de armazém, não se tinha uma visão estratégica de como lidar com as culturas
mas isso tudo está sendo recuperado sobre a importação de arroz. O Haddad afirmou que a medida está sendo avaliada pelo Ministério da Agricultura. É bom lembrar ao ministro da Agricultura que nos governos anteriores, a esse governo anterior a que ele se refere, infelizmente não foi feito nada em relação à logística e também à armazenagem. Acho que o ministro tem uma ideia, assim, um passado meio curto sobre o setor agropecuário. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista e é pró-reitor da Unimais. E o Márcio já é, vamos dizer assim, figurinha carimbada aqui do nosso programa. E nós vamos falar de um tema altamente interessante, que talvez muito poucos brasileiros sabem. É o rombo da Previdência brasileira. Márcio Antônio Ribeiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Como é que está a Previdência, Márcio? Bom dia, Toninho, bom dia aos nossos espectadores. Bom, Toninho, a gente já vem aí, né, de bons anos com alguns sérios problemas na Previdência. Foi feita uma reforma aí há um tempo atrás, e aí mesmo no seu programa, lá na época essa reforma foi feita, né, a gente conversou a respeito e ainda falou, né, que ela seria uma medida paliativa de curto prazo. E hoje isso tem se mostrado, né, esse ano de 2023 mesmo, fechou com um rombo aí superior a 300 bilhões, quase 400 bilhões. E se nada for feito, a gente acredita aí que nos próximos anos isso pode chegar aí à casa dos 25, né, trilhões de reais aí até 2050, se não houver nada, né, que seja feito nesse sentido. Ô Márcio, a gente ouve alguns burburinhos, pessoas ligadas ao setor comentam, falam, mas não tem nada assim que saiu ainda para valer. Corre-se o risco até dos aposentados ter alguns problemas agora, num futuro muito próximo, né? Sim, Tony, e o que ocorre? Se a gente olhar 12 anos atrás, o Brasil tinha cerca de 14 milhões de pessoas aí na casa dos 65 anos ou acima, né? E hoje isso já é 22,2 milhões, ou seja, a população está envelhecendo, né? A pirâmide etária ela está sofrendo inversão, e hoje o Brasil tem cerca de 1,97 contribuintes, né? Ou seja, pessoas na ativa para cada aposentado. E essa curva vai virar para 0,99, ou seja, é menos gente contribuindo do que gente aposentada. Então, a solução, né, que outros países adotaram é você mudar do regime, né, de repartição, que é a que tem hoje, mudar para o regime de poupança. Então, existe um custo elevado para essa transição, é um custo político ruim, né, ninguém quer tratar do assunto, mas não tem outra forma. A cada vez mais emprego informal que não contribui para a Previdência e vai gerar aí o rombo ao longo dos próximos anos. Já tem um rombo hoje bilionário, né? Mas a tendência é que ele se torne em um rombo trilionário se nada for feito. Ô Márcio, parece que nós estamos tendo muita conversa e pouca ação, né, Márcio? Pelo menos é o que se vê, e as ações que estão acontecendo são ações assim que parece que não tem, como dizia, substância, né, Márcio? Não tem, Toninho, não tem sustentabilidade, são medidas muito paliativas, de curto prazo, que resolvem o problema aí por 1, 2 anos. Não resolve não, né? Diminui um pouco o problema por um período de 2, 3 anos, não mais do que isso, e então acaba voltando tudo. E quais são os riscos que o país e a própria população está correndo, principalmente diante agora dessa situação tributária que ninguém sabe o que vai acontecer nesse país? Então, Toninho, a questão tributária, a reforma passou, né, o ano passado no Congresso, mas até hoje não tem regulamentação. O que a gente tem visto tem se complicado para as empresas, só para você ter uma ideia, um outro ponto importante a gente tratar, é a questão dos pedidos de recuperação judicial, que vem aumentando. Para você ter uma ideia, em 2021, ano de pandemia, houve 891 pedidos de recuperação judicial no Brasil.
Em 2023 foi para 1.405 pedidos de recuperação judicial, ou seja, uma elevação aí de 70%, né, num espaço de tempo muito curto. Ou seja, as recuperações judiciais deveriam estar acabando, dado que já passou o período de pandemia, mas não, elas caíram de 2021 para 2022 e quase dobraram aí em 2023. Então, ou seja, é uma situação, gera desemprego, menos empresa para fazer recolhimento para previdência, de tributos, e o governo gastando ainda mais, cada vez mais, é uma conta que não fecha. E tem um detalhe, Márcio, que eu acho muito interessante nisso aí, e que também parece que muita gente não esquenta muito a cabeça, que é o custo do Brasil, né? Manter o Brasil em pé, né? Está muito caro. Sim, Toninho. O custo hoje para as empresas, né, poder fazer a sua gestão tributária, recolhimento, tudo é muito alto. A reforma, né, a princípio, deveria trazer uma simplificação, mas na prática, até o momento, nada disso foi visto. Mesmo quando se criou lá atrás o Simples Nacional, né, de simples, na verdade, na prática, só tem o nome, né, porque é uma série de tratativas que você precisa fazer de apuração tributária que mudou em muito pouco esse custo, né, o custo Brasil reduziu muito pouco. Eu, pelo andar da carruagem, pelo que nós estamos vendo, eu acho que está faltando vontade de querer fazer as coisas bem feitas, como elas devem ser feitas. Na verdade, tem muita gente, infelizmente, se vendendo nesse país. Infelizmente, e é por isso que nós vamos ainda pagar um preço muito alto se continuar a economia do jeito que está indo. Bom, eu conversei com o Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista, pró-reitor da Unimais. Márcio, eu te agradeço muito a sua participação no nosso programa, sempre enriquecedor, e até a próxima. Obrigado, Toninho. Até mais. Um abraço. Um abraço. E depois do intervalo, nós vamos comentar da parceria firmada entre Brasil e Japão. E eu vou conversar com Vitória Corte. Ela é agrônoma, especialista em agricultura digital e desenvolvedora de negócios de sustentabilidade, da CIMA. E nós vamos falar de uma nova plataforma que ajuda no gerenciamento da sustentabilidade e da rastreabilidade de produtos agrícolas. Nós voltamos já, é um minuto só. E aí, vamos lá, seguindo a semana bem informados com o Jornal do Meio-Dia. E você vai ver nesta terça. Polícia procura por suspeito de perseguir e ameaçar a ex-companheira em Pontalina. O homem ainda teria agredido a cachorrinha da vítima, causando-lhe violência psicológica. O animal não resistiu aos ferimentos. Eu, Luciana Finhold e toda a nossa equipe contamos com a sua audiência. A FB Agrícola oferece uma gama de produtos de qualidade para que você, produtor, garanta sempre o melhor para seus clientes. Sementes, defensivos, fertilizantes e muito mais. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, Pátria Agronegócios, consultoria especializada no mercado agropecuário. Sempre falavam para a mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
De 16 a 26 de maio, a TV Serra Dourada e a 99,5 FM marcam presença na Pecuária de Goiânia. Visite nosso estande, divirta-se com os shows do Boteco 99,5 e concorra a prêmios. Pecuária de Goiânia, de 16 a 26 de maio, com promoção da TV Serra Dourada e 99,5 FM. Oferecimento Petroforte, distribuidor autorizado Lubrax. Vai na certeza de Lubrax. Equatorial, por Goiás hoje, pelo futuro todo dia. Melhor almoço de Goiânia, com pratos generosos e preço justo. Pilão Bar. Surpreenda-se com o Araguaia Shopping. Facune Camps, número 1 de Goiás. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. O programa Tarde Show da 99,5 FM tem tudo o que você gosta. Muita música boa, prêmios e as polêmicas da pergunta do dia. Eu, Bruna Fabrina, conto com a sua participação de segunda a sexta a partir das 4 da tarde. Só vem! 99,5 Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. AFB Agrícola. Servindo o produtor do plantio à colheita. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar da parceria firmada entre Japão e Brasil a unirem forças a fim de recuperar as áreas degradadas. E esse acordo ele foi estabelecido entre o Brasil e o Japão e marca aí um avanço significativo visando revitalizar as áreas afetadas e estabelecer um modelo inspirador de cooperação internacional para a preservação ambiental e o desenvolvimento. O Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis estima a recuperação e conversão de até 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade em áreas agricultáveis dentro de 10 anos. O Japão será o primeiro país a contribuir com esse programa, um dos principais projetos do Ministério da Agricultura. A partir desta data iniciativa, pode-se dobrar a área de produção de alimentos no Brasil, sem desmatamento e evitando a expansão sobre áreas de vegetação nativa. Foram assinados cerca de 40 memorandos de cooperação nos setores públicos e privados, e esses memorandos se tornarão um dispositivo de estímulo para elevar as relações econômicas bilaterais para o próximo nível. Pelo menos foi o que relatou o ministro japonês. E agora vamos comentar do mercado do boi gordo e também das exportações de carne bovina. O mercado físico do boi gordo demonstrou movimentações distintas ao redor do país, com algumas regiões com falta de chuvas e dificuldades de reter o gado no pasto, outros administrando melhor a oferta. Na B3, o mercado futuro demonstrou baixa para todos os contratos com vencimento para julho, que ficou cotado na casa de R$ 233,45 por arroba. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, a falta de chuvas na região centro-norte do país vai provocar desgastes nas pastagens, obrigando pecuaristas a negociarem um número maior de animais este mês. E isso vai acarretar uma nova tendência de baixa no valor da arroba. Com mais animais terminados disponíveis, as indústrias conseguem manter as suas escalas alongadas e pressionam para baixo os preços ofertados aos pecuaristas. A média nacional das escalas de abate, essa média se manteve aí estável na casa de 10 dias úteis, pelo menos é o que acrescenta o boletim da Agrifato. As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam 923 milhões de dólares em abril durante 20 dias úteis, com média diária de 46 milhões de dólares. A quantidade total exportada pelo Brasil
chegou a 203 mil toneladas de carne, com média diária de 10 mil toneladas. E o preço médio da tonelada ficou em R$ 4.529. 4.529 dólares. Em relação a abril de 2023, a alta de 58% no valor médio diário da exportação, um ganho de 56% na quantidade média diária exportada e uma desvalorização de 5% no preço médio. E agora eu vou conversar com Vitória Correa. A Vitória, ela é agrônoma, especialista em agricultura digital e desenvolvedora de negócios de sustentabilidade da CIMA. E nós vamos falar de uma nova plataforma que ajuda no gerenciamento da sustentabilidade e da rastreabilidade dos produtos. Vitória Correa, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la no nosso programa para falar de um tema interessante, falar de tecnologia. Tá tudo bem? Bom dia. Bom dia, Antônio, tudo bom? Primeiramente, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui hoje no teu programa contigo, né? Vamos conversar sobre sustentabilidade, sim. Sim, é muito bom falar sobre sustentabilidade, sobre tecnologia. Vitória, você é agrônoma, está fazendo um trabalho na CIMA. O que é a CIMA? Sim, eu sou agrônoma, né? A CIMA trabalha com agrônomos e produtores. A CIMA hoje é uma ferramenta de coleta de dados a campo, então popularmente a gente chama ela até de caderno de campo, algumas pessoas costumam chamar assim, um caderno de campo digital, onde o produtor vai inserir os dados dele do dia a dia, sem o risco da perda desses dados, o que vai gerar um auxílio para ele, né, na tomada das decisões mais assertivas durante uma safra. E realmente o que o produtor precisa é de, vamos dizer, de gerenciamento, de gestão, de levar a coisa certa. Porque todos nós sabemos hoje que os custos aumentaram, a margem, o lucro, aquilo que sobra, está cada safra que passa, está menor. E se a gente guardar tudo na cabeça, automaticamente vai esquecer e o prejuízo vai ser grande. Me dá um exemplo do trabalho que vocês estão fazendo. Como é que funciona esses dados, como é que o produtor pega, como é que o produtor entra em contato com vocês, enfim, como é que faz esse meio de campo para a coisa andar? Não, exatamente. Hoje, se a gente não tiver guardado tudo aquilo que a gente faz dentro do campo, hoje o papel a gente não consegue, a gente perde, né? Dentro da cabeça a gente esquece. Então, a gente tem o aplicativo ali, onde ele consegue cadastrar a fazenda, cadastrar os talhões, cadastrar todas as ordens de trabalho dele, desde um pré-plantio até a colheita, então tudo que ele aplicou, tudo que teve desde o início ali mesmo, para fazer esse acompanhamento. E para estar entrando em contato com a gente ali, a gente passa sempre o site, tem o telefone ali, pode estar entrando em contato comigo também. A gente consegue apresentar e mostrar como que funcionaria para um produtor hoje, né? Quer dizer, na verdade eu vou ter uma planilha na minha mão, eu vou ter um dossiê de tudo aquilo que eu fiz na minha propriedade durante um determinado tempo. Eu vou ter uma radiografia. Exatamente, como se fosse um exame ali mesmo de tudo que foi feito durante a safra, o aplicativo vai fornecer isso para o produtor hoje, né? E o CIMABio, que é a parte de sustentabilidade, vem para auxiliar no gerenciamento da sustentabilidade e rastreabilidade dentro dessas áreas. E essa sustentabilidade e essa rastreabilidade, por incrível que pareça, ela está indo assim, vamos dizer num linguajar bem popular, ela está vindo goela abaixo de todo mundo. Queira ou não, o mundo está exigindo rastreabilidade, está exigindo sustentabilidade, está exigindo uma qualidade melhor cada vez mais do produto que a gente produz, porque nós estamos tendo um exemplo agora aí do Rio Grande do Sul, um exemplo catastrófico, um exemplo que a gente sabia, e inclusive no nosso programa há uns 60 dias, 80 dias, nós falamos que iria vir muita chuva, tal, só que a gente não sabia que a carga era muito grande, foi uma carga muito pesada. E nós estamos vivendo aí uma inversão climática muito grande. Quer dizer,
A gente que é mais velho um pouquinho, a gente sabia que determinada época do ano chovia, determinada época do ano fazia seca. Hoje, basicamente, inverteu tudo. Está tudo complicado e a gente não sabe como é que vai ser o comportamento da próxima safra. E vamos dizer assim, e essa plataforma que vocês têm auxilia justamente nisso? Ele auxilia nas previsões também. Sim. Claro, a gente precisa ter um banco de dados para poder prever alguns impactos ambientais que a gente vai viver, né? Então, é impossível a gente prever tudo, mas a gente consegue analisar melhor tendo esses dados. Então, junto ao monitoramento em tempo real, a gente consegue reduzir esse impacto ambiental. O produto vem da dificuldade desse gerenciamento de informações mesmo, para a geração de uma agricultura realmente sustentável, levando em consideração, além do que a gente já conhece, né, que é o mais conhecido hoje quando a gente fala em sustentabilidade, a pegada de carbono, os índices sustentáveis, como a coeficiência do impacto ambiental, a regularização de terras, as informações sobre desmatamento, entre outros pontos também. E não adianta a gente querer correr... Eu costumo dizer o seguinte, volta e meia nós andamos publicando algumas coisas aí em relação à sustentabilidade e a turma mais velha acha que não, tem que continuar mais ou menos do jeito que está. É claro que a gente tem que respeitar os limites ambientais, todo mundo sabe disso, e respeita, muita gente respeita, mas pode ter certeza absoluta, a cada safra que passa, o parafuso está apertando um pouco mais em relação a essa sustentabilidade. E nós, produtores rurais, temos que ter, sim, ferramentas para poder nos auxiliar a fazer a coisa muito mais certinha do que a gente fazia antigamente. E eu acho que é mais ou menos por aí, né? Claro, e quando a gente fala de grandes propriedades, até de pequenas propriedades, sim, a avaliação é difícil. Devido a todos os processos que a gente tem dentro de uma única safra e unificar esse processo, aí entra o CIMABio, né, que integra os dados lançados desde o pré-plantio até a colheita, que foram fornecidos, e a gestão ambiental, um auxílio para certificações também, caso o produtor tenha interesse. Então, a nossa meta é produzir mais, melhor, na mesma quantidade de espaço. É verdade. Bom, e só para finalizar, eu estou conversando com Vitória Correia, ela é agrônoma especialista em agricultura digital e desenvolvedora de negócios de sustentabilidade da CIMA. E pode ter certeza absoluta, dentro de um curtíssimo prazo, a maioria ou quase todas as empresas, principalmente para quem nós exportamos, os países que a gente importa, vão exigir essa rastreabilidade, vão exigir sustentabilidade, tudo que diz respeito a fazer a coisa certinha, respeitando os limites do meio ambiente. Se você quiser bater um papo com a Vitória, perguntar, saber mais sobre essa plataforma, o site é www.cima.ag/pp www.cima.ag/pp. Vitória Correia, muito obrigado pela sua presença. Foi legal essa conversa, é bom a gente falar de tecnologia, muito bom. Um grande abraço e eu espero trazê-lo mais vezes aqui no nosso programa, tá bom? Muito obrigado. É sempre bom. Muito obrigada, Antônio, fico à disposição. Tá ok, tchau, obrigado, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a vida é como andar de bicicleta. Para estar em equilíbrio, tem de estar sempre em movimento. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.